Bom dia, alunos! Vamos continuar a nossa aula de ecologia, hoje com o tema relações ecológicas. As relações ecológicas, elas são extremamente importantes, porque os seres vivos, eles podem interagir ou relacionar entre si com o meio ambiente. Essas relações ecológicas, muitas vezes elas podem ser intraespecíficas. O que é a relação ecológica intraespecífica? Entre indivíduos de mesma espécie. E nós temos relações ou interações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações ecológicas estabelecidas entre os seres vivos, elas podem ser harmônicas. O que é uma relação harmônica? É uma relação positiva. Pelo menos um é beneficiado nessa relação, ou ambos. E ela pode também ser desarmônicas ou negativas. É aquela que tem prejuízo para pelo menos um dos associados, ou para ambos. Eles são prejudicados. A primeira relação que nós vamos estudar são as relações intraespecíficas entre indivíduos de mesma espécie. Vamos destacar duas importantes, que são as colônias. O que são as colônias? São relações intraespecíficas harmônicas em que os indivíduos associados se acham unidos através de um substrato comum, revelando um pequeno grau de liberdade entre termos de locomoção e uma profunda interdependência fisiológica. Um exemplo de colônia, nós temos os corais, mas nós podemos também ter uma colônia de bactérias, nós podemos ter também uma colônia de fungos. As colônias são importantes. O indivíduo acha tão associado que a gente olha para ele, a gente acha que é um bicho só. A gente acha que é esse bicho, entre aspas, né? Porque não é um bicho, é um ser vivo. Esse ser vivo, a gente pensa que ele é um único indivíduo. Por quê? Porque a relação entre eles é tão unida, tão junta, eles desempenham dentro da colônia uma interdependência fisiológica tão grande que a gente acredita ser um único indivíduo. As colônias são importantes, porque aquele ser vivo associado ali em colônia, eles vão desempenhar funções biológicas que vão ser úteis para a colônia toda. Um outro tipo de relação ecológica intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de mesma espécie, é a sociedade. A associação de indivíduos de mesma espécie que cooperam uns com o outro, apresentando um profundo grau de interdependência. Aqui é destacado para vocês 3 tipos de sociedades importantíssimas, que são as abelhas, os cupins e as formigas. Essas sociedades, alunos, são tão bem organizadas que elas têm um grau de obediência. Por exemplo, no caso das abelhas, nós temos a abelha rainha, que secreta substâncias químicas, que a gente vai chamar de ferormônios, que controla toda a colmeia. Nós temos as abelhas operárias, nós temos as abelhas que são os soldados, né, que vai proteger a colmeia. Nós temos o zangão, que é responsável por copular a rainha. Nós temos então uma organização muito bem estruturada, tanto nas abelhas, quanto nos cupins, quanto nas formigas, que vai fazer e promover com que funcione. Esses 3 exemplos de sociedade, um vai cooperando com o outro. Um indivíduo dessa associação, ela coopera com os outros indivíduos para que a sociedade inteira funcione. É um tipo então de relação ecológica intraespecífica muito importante e benéfica entre os indivíduos. Os cupins, eles são capazes, aqui é uma curiosidade importante sobre os cupins, capazes de se instalar nas fundações de construções civis e a partir daí dispersar-se num processo em que podem destruir a fiação elétrica de um prédio e perfurar concretos e tijolos, além de outros danos materiais. Mas a intensa proliferação de cupins em certas localidades deve-se principalmente aos desequilíbrios ambientais deflagrados pela ação humana. A devastação de matas naturais e o uso indiscriminado de pesticidas são alguns dos fatores que contribuem para a redução populacional de tamanduás, lacraias, cobras, lagartos e pássaros diversos. Sabe-se que esses animais compõem uma lista representativa dos predadores do cupim. Aqui, alunos, foi colocado para você isso para dar um exemplo. Nós estamos falando de 3 sociedades extremamente importantes. As abelhas são extremamente importantes para a humanidade. Elas são agentes polinizadores, são agentes que vão
polinizar as plantas. E olha, um exemplo importante que foi dado nesse slide é do desequilíbrio ecológico. Você tem a sociedade dos cupins. Os cupins, eles são uma população de indivíduos que muitas vezes podem trazer prejuízos econômicos dentro de uma casa, na perfuração de portas, de guarda-roupa, de madeira. Então, esses cupins trazem prejuízo. Muitas vezes, quando o ser humano, a ação antrópica, vai promovendo a eliminação de predadores naturais dos cupins, a proliferação aumenta, como as formigas também. A formiga pode trazer grandes prejuízos econômicos, elas podem se alimentar e cortar diversos tipos de vegetais e trazer prejuízos econômicos. Muitas vezes a proliferação exagerada de cupins e formigas está associada a desequilíbrios ecológicos, onde os predadores naturais eles são eliminados. Por isso é importante o estudo ecológico, é importante esse estudo da ecologia, porque vocês, os seres humanos, podem a partir daí entender e compreender vários processos importantes que acontecem na natureza e com isso reduzir drasticamente prejuízos econômicos. Nós vimos então nos slides anteriores dois tipos de sociedade, que é a sociedade e a colônia, que são relações intraespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Nós vamos ver agora relações interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos recapitulando, intraespecífica entre indivíduos de mesma espécie, entre indivíduos de mesma espécie, interespecífico entre indivíduos de espécies diferentes. Nós vamos começar vendo as relações harmônicas. A primeira relação harmônica que é destacada aqui é o comensalismo. O que é o comensalismo? A associação de indivíduos de espécies diferentes, na qual um deles aproveita de restos alimentares ou metabólicos de outro, sem causar a esse qualquer tipo de prejuízo. Exemplo, a rêmora e o tubarão, Entamoeba coli e o ser humano. Presta atenção, aluno, porque a prova vai querer saber de você qual é o tipo de relação ecológica que está sendo estabelecida. Aqui nós estamos falando do comensalismo. Comer, para você não esquecer. Comensalismo é um tipo de relação ecológica na qual um indivíduo vai se alimentar de restos alimentares do outro. Por exemplo, o tubarão foi lá e atacou a presa. O mar vai ficar cheio de pedaços de carne, ou vai ficar cheio de sangue. As rêmoras, que são indivíduos que vivem associados ou próximos a este tubarão, ela vai se alimentar dos restos alimentares dele, sem causar prejuízo nenhum para o tubarão, porque o tubarão já se alimentou. Muitas vezes na natureza isso também acontece. O leão vai lá e ataca a presa. Depois que o leão já se alimentou e vai embora, a hiena vai lá e vai comer aqueles restos alimentares. Então qual que é a relação ecológica estabelecida entre o leão e a hiena? Comensalismo. É uma associação interespecífica, indivíduos de espécies diferentes, na qual um se beneficiou, um tomou benefício, sem prejudicar o outro. Ok? Não esquece, comensalismo, comer. Próximo tipo de relação harmônica, nós vamos ter o inquilinismo. É uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual um deles obtém abrigo ou ainda suporte no corpo da espécie hospedeira. Exemplo, orquídeas ou bromélias, pepinos do mar e o peixe-agulha. Então aqui nós temos dois exemplos de inquilino. O inquilino não é aquele que mora numa casa do outro? Não estou causando prejuízo. Muitas vezes eu ainda pago aluguel por causa do uso da casa da pessoa. Só que aqui não vai pagar o aluguel. Aqui o que vai ter, alunos? Aqui vai ter uma espécie que vai encontrar um abrigo ou proteção em outra espécie. Por exemplo, as orquídeas. Elas podem viver sobre as plantas, causando nenhum prejuízo. Qual é a relação ecológica entre a orquídea e aquela planta suporte? Inquilinismo. O peixe-agulha, quando ele se sente ameaçado, ele estabelece uma relação ecológica com o pepino do mar, que é uma relação de proteção. O pepino do mar, por ser um equinodermo, ele tem um corpo dotado de espinhos. Então o peixe-agulha, quando ele se aloja dentro do corpo do pepino do mar, ele vai encontrar no pepino do mar uma proteção. Porque o predador, tentar morder aonde está o peixe-agulha, como o pepino do mar tem o corpo coberto de espinhos, o predador vai embora.
Então o peixe-agulha é beneficiado e não causou nenhum prejuízo para o pepino do mar. Não se esqueça, inquilinismo. Vamos ver agora protocooperação. É uma associação entre indivíduos de espécies diferentes em que há benefício para ambas as partes. Nós vimos anteriormente comensalismo, nós vimos anteriormente inquilinismo, onde apenas uma espécie era beneficiada. Na protocooperação, as duas são beneficiadas. Porém, esse tipo de associação não existe um comprometimento anatômico entre os indivíduos, podendo a qualquer momento separá-los e garantir-se-á a sobrevivência de ambos. Sua coexistência não é obrigatória. Exemplo de protocooperação: nós temos o caranguejo paguro e a anêmona do mar. Presta atenção, alunos, porque as provas vão te cobrar nisso. Porque você tem a protocooperação e no próximo slide nós veremos o mutualismo. É parecidíssimo os dois. Mas a protocooperação é aquele tipo de relação ecológica em que ambas as espécies são beneficiadas, porém não existe uma dependência entre elas. Eu posso separar. Se separar, nenhuma vai morrer. Se separar, nenhuma vai ser tanto prejudicada. Nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que é destacado aqui é o caranguejo paguro e a anêmona do mar. As anêmonas do mar, esses quinidários, eles são muitas vezes muito prejudicados pela locomoção. Eles podem viver fixo sobre uma determinada superfície. Então a oportunidade de alimento vai se tornando cada vez mais escassa. Por isso essas anêmonas do mar, elas vivem fixadas sobre a carapaça de caranguejos. Os caranguejos, apesar da locomoção também não ser tão eficaz, mas eles têm locomoção. Porém, eles são presas fáceis. Predadores podem predá-los facilmente. Por isso, essas anêmonas do mar, por secretarem substâncias urticantes, elas afastam os predadores. Então, o caranguejo paguro, ele é beneficiado nessa relação tendo proteção extra. Porque quando o predador vai morder o caranguejo, as anêmonas na sua carapaça secretam substâncias urticantes que podem afastar esse predador. Porém, o caranguejo vai beneficiar as anêmonas através da locomoção, aumenta a oportunidade de alimentação. E se eu separar os dois? Os dois continuam sobrevivendo, sem precisar ter essa dependência fisiológica. Você quer um outro exemplo que cai muito nas provas? O anu e o boi. Anu é um pássaro que come o carrapato do boi. Então, o anu vai beneficiar o boi removendo esse parasita que está no couro do boi, por exemplo. E o anu é beneficiado porque ele encontra uma fonte de alimento. Qual é o tipo de relação ecológica estabelecida entre o anu e entre o boi? Protocooperação. Qual é o tipo de relação ecológica estabelecida entre a anêmona do mar e o caranguejo paguro? Protocooperação. Agora, presta atenção com o mutualismo. É uma associação de indivíduos de espécies diferentes, na qual as duas espécies envolvidas são beneficiadas. Neste caso, há uma interdependência fisiológica, de tal maneira que a separação das espécies envolvidas acarreta para ambas um sério desequilíbrio metabólico, podendo inclusive levá-lo à morte. Presta atenção. Mutualismo também é um tipo de relação em que as duas espécies são beneficiadas, mas ao contrário da protocooperação. Se você separar, você vai causar um desequilíbrio metabólico grandioso para as espécies, podendo levá-los até a morte. Um exemplo de mutualismo, nós temos os líquens. O que são os líquens? Presta atenção. Os líquens constituem a associação entre certas algas unicelulares e fungos. As algas sintetizam matéria orgânica e fornecem ao fungo parte do alimento produzido. Estes, por sua vez, retiram água e sais minerais dos substratos, fornecendo-as às algas. Além disso, os fungos envolvidos nas suas ínfas, um grupo de algas protegendo contra desidratação. Líquens
são extremamente importantes na natureza. Os líquens, eles podem ser indicativos de poluição, que são os primeiros organismos a serem afetados, num processo onde ocorreu um desmatamento intenso, na restituição dessa cobertura vegetal. Os líquens são dos primeiros organismos a surgirem. Os líquens, você não pode esquecer, isso cai muito nas provas. O líquen, ele é uma associação entre algas e fungos. É uma associação mutualística. Por quê? Porque a dependência fisiológica deles é tão grande, eles são tão grandes que eles é um organismo só. Eles se associam de tal maneira que você não dá pra, você olha para ele, o líquen, você não vai ver a alga, você não vai ver o fungo, você vai ver os líquens. A associação já ganhou até um novo nome. Todos os dois são beneficiados. As algas fornecem para os fungos alimento da fotossíntese. O fungo não realiza a fotossíntese. Já o fungo, ele tira água e sais minerais em regiões mais profundas que as raízes das algas não retirariam. Fornece para elas então a água e sais minerais, que é um dos ingredientes, principalmente a água, para a realização da fotossíntese e para o transporte de substâncias. Aí, se eu separar esse tipo de espécie de fungo de alga, vou morrer. Porque a dependência fisiológica desse tipo de fungo e esse tipo de alga, essas duas espécies, são extremamente importantes. É mutualismo. O outro exemplo de mutualismo é cupim protozoário. Cupim come madeira. Madeira é rica em celulose. Tem que digerir essa celulose. Porque o organismo do cupim não vai ter enzimas para digerir a celulose. Então, esses protozoários que tem no intestino desses cupins vão digerir a celulose. Então, ao comerem a madeira, os cupins obtêm uma grande quantidade de celulose. No entanto, são incapazes de digerir esse carboidrato. Esse papel é desempenhado por certos protozoários, por exemplo, o Trichomonas colaris, que vivem em seu intestino. As moléculas que resultam da digestão da celulose podem então ser aproveitadas por esse organismo. Olha aqui, alunos, uma nova relação ecológica extremamente importante, que é uma relação estabelecida entre cupins e estabelecido entre os protozoários. O protozoário vai encontrar dentro do cupim alimento, uma rica quantidade de alimento, porque o cupim, ao comer madeira, vai ingerindo uma grande quantidade de celulose. E aí o que acontece? Nós vamos ter essa associação extremamente importante, onde o cupim fornece para o protozoário alimento e o protozoário também degrada a celulose em moléculas menores de glicose, que vai ser absorvida e utilizada pelo cupim. E se eu separar esse tipo de espécie de cupim e esse tipo de espécie de protozoário? Vão morrer, porque a dependência é tão grande, a associação mutualística é tão grande que os dois foram beneficiados, só que um precisa do outro. Ruminantes e micro-organismos. Semelhantemente, o que acontece no cupim dos protozoários, acontece em ruminantes. O que são ruminantes? São bois, cabras, vacas. Esses ruminantes, eles vão só comendo. O estômago dele tem várias câmeras, onde depois vai acontecer aquela redigestão. O alimento retorna, ele é novamente mastigado, ele vai para o intestino. Chega dentro do intestino do boi, o que vai acontecer? Lá dentro tem micro-organismos também que vai quebrar as moléculas de celulose em moléculas menores, para que possa ser absorvido e digerido pelo animal. Por que é uma relação mutualística? Porque os dois são beneficiados. Micro-organismos, bactérias, encontram ali esses protozoários, esses micro-organismos, eles vão encontrar alimento no intestino do animal, do boi, por exemplo, ou da vaca. E a vaca, ela vai encontrar o quê? Um benefício, porque esses micro-organismos vão digerir a celulose, que vai fornecer fonte de glicose como nutriente para o animal. E se eu separar, se eu remover, vai comprometer. O mutualismo, diferentemente da protocooperação, é isso. Protocooperação, um ajuda o outro, todos os dois são beneficiados, mas não precisa ter essa dependência fisiológica. Já no mutualismo tem essa dependência fisiológica. Outro exemplo, bactérias e raízes de leguminosas, que nós discutimos anteriormente, né? As leguminosas, feijão, ervilha, amendoim. Nas suas raízes, a gente tem associado a elas determinados tipos de bactérias que vão fixar o nitrogênio do ar. Então essas bactérias beneficiam essas plantas pela fixação do nitrogênio do ar.
E aí a planta fornece para essas bactérias produtos da fotossíntese. Também nós temos uma relação mutualística. O outro exemplo são as micorrizas, que são associações estabelecidas entre fungos e raízes de certas plantas, como orquídeas, morangueiros, tomateiros, pinheiros, etc. Os fungos degradam substâncias orgânicas do solo, do substrato, transformando-as em nutrientes minerais, sais de nitrogênio, fósforo, potássio, que são cedidos à planta. Essa então fornece ao fungo parte da matéria orgânica produzida através da fotossíntese. Bom, vimos então importantes relações harmônicas: comensalismo, inquilinismo, protocooperação, mutualismo. Nós agora vamos ver relações desarmônicas. O que é uma relação desarmônica? Pelo menos um, ou dois, ou ambos, ou mais, tem prejuízo. A primeira relação desarmônica nós vamos ter a competição. Como assim a competição? É uma relação em que indivíduos de mesma espécie ou de espécies diferentes disputam pelo mesmo recurso, podendo ser alimento, luminosidade. A competição ela pode ser tanto interespecífica quanto intraespecífica. Indivíduos de espécies diferentes, interespecífica, ou mesma espécie, intraespecífica. Nesse tipo de relação desarmônica, alguém vai sair com prejuízo. Por exemplo, você tem um tigre e um leão competindo, por exemplo, por uma presa. Um deles vai vencer. Um deles vai ficar com o alimento e o outro vai sair no prejuízo. Você tem duas ou mais ou várias plantas competindo por uma luminosidade para a realização de fotossíntese. Alguém vai sair no prejuízo, podendo até um dos indivíduos morrerem. Olha para você ver que essa competição ela é extremamente prejudicial. Essa competição ela traz prejuízo para alguém. Pode competir, por exemplo, pela fêmea. Pode competir, por exemplo, pelo local onde vai ser instalado um determinado indivíduo. É um tipo de relação desarmônica. Outro tipo de relação desarmônica é o parasitismo. É uma relação em que uma espécie vive à custa dos alimentos de outra, retirado do corpo de outra espécie. Nós temos o parasita hospedeiro. Por exemplo, o mosquito ele pode alimentar do sangue. O inseto pode alimentar do sangue de outro indivíduo, é um parasita. Nós temos carrapatos que vivem na pele, por exemplo, de bois, de animais, onde vai sugando o sangue. É um parasita. Nós temos, por exemplo, vários parasitas do nosso intestino, lombrigas, tênias, esquistossoma mansoni, que causa a esquistossomose. São parasitas que estão nos alimentando. Nós estamos saindo prejuízo. Nós estamos no prejuízo. Por isso que é uma relação desarmônica. Mas isso também não ocorre, não é só no mundo animal, não. Também nós temos no mundo vegetal. Nós temos, por exemplo, pulgões, que vai se alimentar da seiva elaborada de plantas. Pulgão, esse tipo de inseto, quando ataca uma determinada plantação, quando ataca, por exemplo, uma horta, um pé de couve, vai causar sérios prejuízos à planta, porque ao se alimentar da seiva elaborada, vai causar até a morte dessa planta. Um outro exemplo é o cipó-chumbo, é aquele cipózinho amarelinho. Esse cipó-chumbo, ele também são parasitas de plantas. Eles vão se alimentar da seiva elaborada. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai sugando essa seiva elaborada da planta. O que é a seiva elaborada? Contém água e também contém a glicose, produto da fotossíntese. Como está se alimentando dessa seiva elaborada, vai faltar para a planta. Então, é um parasita. O tipo de relação ecológica é um parasitismo. Vai matando lentamente as plantas ou os animais. Diferentemente do parasitismo, nós temos o predatismo. Predar é matar e comer. Predatismo não é mata de uma vez e está comendo e se alimentando dela. É um tipo de relação entre o indivíduo de espécie, o predador, ataca o indivíduo de outra espécie, a presa, para se alimentar. Presta atenção, por exemplo, você tem um gavião e uma cobra. O gavião ele vai matar e comer essa cobra. Está tendo um predatismo. Por exemplo, um sapinho, ele pode comer um determinado inseto, ele está comendo, matando e se alimentando desse inseto. Então é um predatismo. Cuidado, aluno, para você não confundir predatismo com parasitismo. Parasitismo é lentamente, vai matando o animal. Predatismo mata de uma vez, predou para comer, para se alimentar principalmente. Outro tipo de relação desarmônica é o amensalismo. Cuidado, aluno, mas toma muito cuidado para você não confundir comensalismo
com amensalismo. Comensalismo é harmônico, é comer restos alimentares de outro. Igual a rêmora e o tubarão no slide anterior. Amensalismo, olha aqui para você ver. Um dos indivíduos é capaz de produzir substâncias que podem inibir o desenvolvimento de outro ou mesmo causar sua morte. A substância produzida pela espécie inibidora pode ou não ter efeito letal sobre a espécie amensal, ou seja, a espécie cujo desenvolvimento é inibido. Fungos e bactérias produzem substâncias, os antibióticos, que interrompem o crescimento de outras populações de micro-organismos. Penicillium notatum é responsável pela produção do mais antigo antibiótico, a penicilina. Presta atenção no amensalismo. Amensalismo é um tipo de relação ecológica em que um indivíduo produz uma substância química que inibe o desenvolvimento de outro indivíduo. Por exemplo, que foi reportado aqui nessa parte aqui que nós lemos. Penicillium notatum é um tipo de fungo que produz uma substância química que a gente vai chamar de antibiótico, que vai matar o desenvolvimento de bactéria. Alexander Fleming, que descobriu a penicilina naquela época, o experimento dele, ele estava com uma colônia de bactérias. Essa colônia de bactérias, ela mofou. E aí o Alexander Fleming, ele observou que aonde que tinha aquele mofo, não crescia bactéria. Então, isolando e estudando a substância, ele descobriu um dos mais antigos antibióticos que durante a Guerra Mundial, durante essa Segunda Guerra Mundial, ela ajudou muitos soldados a não morrerem, porque essa substância não deixava a proliferação de bactérias no organismo crescerem. É um tipo de relação ecológica entre a bactéria e o fungo de amensalismo, porque o fungo produziu uma substância que inibiu o desenvolvimento da bactéria. Um outro exemplo é a maré vermelha. Algas protistas pirrófitas, esse tipo de alga, de cor avermelhada, produzem substâncias altamente tóxicas, formando enorme mancha vermelha no oceano. Com isso, a concentração dessas substâncias tóxicas aumenta, provocando a maré vermelha. O que é essa maré vermelha? Essa maré vermelha é uma substância química, é uma substância produzida por essas algas, que vai o quê? Substâncias produzidas por essas algas, que vai inibir o desenvolvimento de outras substâncias. A proliferação pode ser tão intensa que pode matar, por exemplo, algas, que pode matar pequenos peixes ou intoxicá-los. Aí, alunos, a pergunta é: qual é o tipo de relação estabelecida entre as algas e esses organismos que estão no mar? Amensalismo. Outro exemplo, braquiária, um tipo de capim. Aonde ela desenvolve, as raízes produzem substâncias químicas que vai inibir o desenvolvimento de outros tipos de planta. Qual é a relação química estabelecida entre as braquiárias, esse tipo de planta, e outros tipos de capim? Amensalismo. Tomem cuidado com o termo amensalismo. Com isso, alunos, nós vamos encerrar por hoje essa parte da aula sobre relações ecológicas. Estudem, revisem, é extremamente importante. Um bom dia para vocês e um grande abraço.